Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais esse vídeo devocional para você. Nós estamos aqui depois de mais um dia de caminhada para a gente falar, mais uma devocional para você. E no tempo em que nós vivemos, que nós estamos vivendo, eu gostaria de refletir um pouco um assunto que julgo ser muito pertinente. O tema de hoje é por que Deus permite o sofrimento. São tantos porquês que nós nos indagamos ao longo de nossas vidas. Por que isso? Por que daquilo? E no momento em que nós estamos vivendo, às vezes nós nos perguntamos por que Deus tem permitido que nós soframos. O sábio rei Salomão disse algo muito interessante que nós precisamos refletir. Ele falou lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11, o seguinte: eu descobri mais outra coisa nesse mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Perceba que essa passagem que nós acabamos de ler, Salomão, ele começa falando que ele descobriu. Em outra versão diz que ele se voltou e viu. Então Salomão, ele, divinamente inspirado por Deus, ele afirma que nem sempre o sucesso, as coisas boas são alcançadas por aqueles mais preparados ou por aqueles que são mais capazes. No mundo em que nós vivemos, a sorte, as circunstâncias e as oportunidades parecem pertencerem igualmente a todos. Então aí você pode estar me perguntando qual é a situação que aqueles que se dizem tementes a Deus e entre aqueles que não temem a Deus. Deus beneficia aqueles que são tementes a Ele? Salomão, ele mesmo responde lá em Eclesiastes, no versículo 2, ele diz assim: pois a mesma coisa acontece com os homens honestos e com os homens desonestos, com os homens bons e com os homens maus, com aqueles que são tementes a Deus e com aqueles que não temem ao Senhor, com aqueles que adoram a Deus e com aqueles que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramento e com a pessoa que não faz. No mundo, o desenrolar da vida, ele é sujeito a todas as pessoas. Todos os homens estão sujeitos às mesmas circunstâncias, independente de serem pessoas tementes a Deus ou não, de serem pessoas boas ou pessoas pecadoras e más, de serem pessoas justas, de serem pessoas injustas. Tudo acontece igualmente a todos. A natureza, ela é implacável com todos. A natureza não perdoa. Ninguém está imune ao sofrimento, aos acidentes, sejam pessoas que temem a Deus ou pessoas que não temem a Deus. Pois, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento de igual modo. Todos nós nascemos, todos nós crescemos, todos nós sofremos, todos nós passamos por aborrecimentos e por provações, todos nós, ou grande parte de nós, envelhecemos, todos nós ficamos doentes em algum momento e todos nós, indistintamente, um dia iremos morrer. Desde que o pecado entrou no mundo, com a desobediência de Adão e Eva lá no Éden, todos os seres humanos passaram a sofrer, passaram a morrer, passaram a sentir o peso dos anos.
pouco importa se são homens poderosos ou se são escravos, se são ricos ou se são pobres, se são inteligentes ou se são ignorantes, se são tementes a Deus ou se não temem a Deus. Todos nós, igualmente, passamos por alguma forma de sofrimento e de aflição. Ninguém se furta ao sofrimento, pois se trata de uma consequência do pecado em nossas vidas. Consequência essa que tem arrastado a todos nós, a toda a humanidade, para, em algum momento de nossas vidas, passarmos por privações, por provações e por sofrimentos. Nem mesmo Jesus se poupou de sofrer. Os apóstolos, os pais da igreja, nem esses escaparam dos tormentos da vida. E quando a gente às vezes pensa assim, mas poxa, eles foram vitoriosos, sim, mas basta olhar para a Bíblia, para a gente ver que João Batista, ao ver seu sofrimento na prisão e a sua morte extremamente violenta, foi decapitado quando ainda era jovem. O apóstolo Paulo também foi decapitado de acordo com a tradição, e todos os demais apóstolos sofreram. As perseguições e privações, as provações e as mortes que foram imputadas aos homens de Deus ao longo da história. Mas apesar das adversidades, eles se regozijaram, se alegraram, conforme nos mostra a palavra de Deus lá em Atos 5, no versículo 42. Por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Infelizmente, existem muitos servos e servas do Senhor, pessoas justas e tementes a Deus, que em vez de serem abençoadas com o bem e a felicidade e a alegria, na verdade acabam passando por grandes tribulações, por provações, por perdas irreparáveis, por pobreza, por aborrecimentos e por sofrimentos. Mas infelizmente, irmãos, essa teologia da prosperidade, essa teologia triunfalista, que diz que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que diz que você não nasceu para sofrer e que só a vitória é que importa. Essa teologia, esse pensamento, ele tem levado muitas pessoas à decepção e à frustração. Pois essa teologia mentirosa, ela promete algo que a palavra de Deus nunca prometeu. Eles prometem uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. Mas Jesus, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele diz para mim e para você: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos advertiu que o mundo não seria propício para nós. Não é porque somos cristãos que agora nós estaríamos imunes ao sofrimento, à dor, às tribulações e às adversidades da vida. Mas porque nós vivemos aqui, nesse mundo. E justamente por isso, nós passaremos por diversas aflições, como qualquer outra pessoa. Todavia, o nosso conforto, ele vem do Senhor. É Jesus que nos oferece conforto e consolo. Jesus é que nos oferece uma profunda paz interior e não uma paz exterior. Pois se verdadeiramente nós estivermos nele, em Cristo, nós teremos uma indescritível paz, um descanso e uma paz de espírito que excede todo entendimento. E apesar das adversidades, das guerras, da miséria, das perseguições, das dores, do sofrimento que possam estar ocorrendo ao nosso redor e conosco, essa paz interior que vem de Deus, ela nos manterá sossegados, nos manterá sóbrios, nos manterá regozijantes na presença de Deus e esperançosos que sempre a cada manhã as misericórdias do Senhor haverão de se renovar em nossas vidas. E sobre essa paz que excede todo entendimento, Jesus, ele disse lá em João,
no capítulo 14, no versículo 27. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Essa paz que excede o entendimento, que vem de Deus. Muitas das vezes a tristeza e o sofrimento produzidos pelas tribulações cria em nosso coração um sentimento de solidariedade, de piedade, de uns para com os outros e principalmente para com o nosso próximo. Nós, às vezes, quando passamos por um momento de dificuldade, acabamos nos tornando pessoas mais sábias, mais piedosas, para com aqueles que também passam por sofrimento. Muitas pessoas, infelizmente, vivem nossos dias, são pessoas arrogantes, mesquinhas, egoístas, convencidas e excessivamente orgulhosas. Mas após passarem por sérias provações e privações, às vezes acabam se tornando mais humildes, mais amáveis, mais doces. Às vezes nós temos que pensar nisso. Na verdade, as aflições pelas quais nós passamos, muitas das vezes tem se revelado um excelente instrumento que nos conduz para mais próximos de Deus. Eu acho incrível e extremamente reflexivo o testemunho deixado pelo salmista, lá no Salmo 119, no versículo 71. E o salmista diz assim: e foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E essa é uma grande verdade, irmãos. Às vezes é bom passarmos por provações, por sofrimentos, pois o propósito dessas provações e desses sofrimentos não são fazer com que nós venhamos a sucumbir, mas são justamente nos mostrar a nossa dependência de Deus. Pense nisso. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7 ao 10, a palavra de Deus nos diz algo tremendo. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 até o 10. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida ficamos desesperados. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas para que confiássemos em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Essa passagem, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a tribulação, sobre o sofrimento que foi imposto a ele, acima de suas capacidades. Mas o Deus que os livrou de tão grande morte também livrará a mim e a você. O sofrimento e a dor fazem parte e estarão sempre presentes em nossa caminhada aqui nessa terra. Mas a palavra do Senhor diz: tem de bom ânimo, Deus, ele é contigo. 2 Coríntios, ainda no capítulo 4, no versículo 17, Paulo, ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que a todos eles. Eles aqui se referindo aos sofrimentos momentâneos. No Salmo 119, no versículo 50, o salmista diz assim: este é o meu consolo no sofrimento, a tua presença me dá vida. Então, que nós possamos pensar nisso, que apesar de nós sofrermos aqui nessa terra, de Deus permitir o sofrimento, o propósito do sofrimento é, muitas das vezes, nos fortalecer, é nos encorajar, a nos trazermos esperança de que Deus, ele tem operado, de que Deus, ele está com a sua mão estendida sobre as nossas vidas. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldade, por tribulação, por sofrimento, mesmo que o seu dia esteja nublado, assim como o dia de hoje, saiba que Deus, ele está contigo.
e que apesar às vezes de nós passarmos o sofrimento aqui nessa vida, o que nos espera é toda uma eternidade na presença de Deus. Então, se você passa por um momento de dor, de tristeza, de angústia, de falta de esperança, busque no Senhor a força necessária para prosseguir. Como disse o próprio Cristo, no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades. Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória, irmãos, que a palavra de Deus ela nos traz, não é uma vitória momentânea aqui nessa terra, mas é uma vitória eterna, uma vitória pautada, a vitória que Cristo conseguiu na cruz, de nos libertar de uma vez por todas das garras da morte. E agora aqueles que entregam a sua vida a Ele, têm o seu nome escrito no livro da vida, e mesmo que morram aqui nessa terra, ressuscitarão. E essa deve ser a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Ele possa te sustentar nos momentos de dificuldade, de dor e de sofrimento, e que a sua poderosa mão esteja estendida sobre a tua vida, te guiando e conduzindo seus passos. Eu agradeço a você que permaneceu até aqui acompanhando nossa mensagem e rogo ao Senhor que Ele te dê força para prosseguir. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E antes de você passar para um outro vídeo, eu queria pedir a você que acompanha as nossas mensagens, mas que ainda não é inscrito no nosso canal. Clica aqui, ó, inscrever-se, e se inscreve no nosso canal, ative os sinos de notificação para receber as nossas mensagens, deixe o seu like ou seu dislike. Sinceramente, espero que você tenha gostado das nossas mensagens, pois nós fazemos com muito carinho, com muito amor e com muito temor no Senhor. Um grande abraço, compartilhe as nossas mensagens, abençoe outras pessoas também, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, fiquem com Deus.